Ah, os anos 80. Uma época de imperialismo, filantropistas loucos, guerrilhas de toda parte e avanços científicos. Claro que eu tô falando dos anos 80 do século XIX, né? O que mais que você pensaria? 1980? Por favor, né? Não aconteceu nada nessa cena aí, velho. Bom, mas, falando disso daí, vamos começar uma história muito louca que fica conhecido pra gente aqui do futuro como a partilha da África. A gente aprende na escola. Peraí, não, foi mal, desculpe. Algumas pessoas aprendem na escola que a África ela foi dividida feito um bolo. Literalmente. Tipo, uns caras ganharam fatias grandes, outros fatias menores. Alguns foram pra festa na promessa de bolo e aí não ganharam nada, tiveram que ficar nos salgados, né? Normal, típico. A festa, claro, é aquela tal de Conferência de Berlim que alguns de vocês devem ter aprendido na escola, né? Mas, por mais que a gente queira que a realidade seja fácil, digestível e simples, a verdade ela é quase sempre mais complicada. Tão complicada que até nesse vídeo aqui a história a ser contada ela vai passar por alguns detalhes, sabe? Eu não vou falar todas as coisas aqui. Não vou dizer algumas especificidades e tal. Senão, né? Sabe como é? Vai virar um seminário de faculdade de história aqui, né, velho? Então, não vai dar certo. Mas enfim, onde é que a gente começa então essa história? Onde é que essa história começa? Nas entranhas do continente africano, dois exploradores seriam marcantes pela historinha. Um deles se chama, ou se chamava, quer dizer, né? David Livingstone. Livingstone era um bem aclamado, tá ligado? Ele famoso, assim, mundialmente. E ele tava lá explorando a África e pá, não sei o que. Ele viu várias mazelas, né? Ele viu muita gente sendo capturada. Ele viu, ele viu o estado que estavam as coisas e tal, comparado com a Europa da época. Claro, não querendo fazer uma coisa assim de que a Europa era superior. Não, mas, pô, velho, assim. Eu não sei vocês, mas eu, particularmente, talvez iria querer morar num ambiente em que eu, assim, não tivesse que caçar e tal. Mas, né, isso é diferença de culturas, pai, não sei o que. Enfim, vocês entenderam. Esse cara aí, o Livingstone, ele olhou pra isso e ele ficou, pô, velho, não é legal isso aí não. Ele viu muita gente sendo capturada como escravos, porque existia um comércio de escravos ainda muito forte em várias partes do continente. E aí o Livingstone, ele deixaria de legado a partir dessas expedições dele para os chamados 3 Cs, que deveriam ser levados ao continente. Esses 3 Cs são civilização, comércio e cristianismo. Claro, tem que ter cristianismo, né, velho? Europa, né, cara? E esses 3 Cs eles vão ser bem importantes como palanque colonialista e até mais tarde naquela dita Conferência de Berlim. Vai ser também uma parada importante, assim, pá. O outro personagem que eu falei, que eu citei no início, é um outro explorador também chamado Cameron. Ele foi enviado para ajudar o Livingstone na sua última expedição. E o Cameron, ele não completou essa última viagem do Livingstone, que para um pouco de contexto, essa última viagem o Livingstone ele fez em torno de um rio chamado Rio Lualaba. E ele queria ver onde é que esse rio aí, esse tal rio aí, com esse nome interessante, se esse rio aí ele conectava ao Nilo ou se ele conectava ao Congo. Porque coisa de geógrafo, né, explorador, pá, não sei o que, século XIX, os caras queriam saber das coisas, e além de ser uma questão importante, assim, tal, pô, o Nilo, onde é que acaba o Nilo, pá, não sei o que, enfim. E o Cameron, ele não completou essa viagem, ele não completou a viagem do Lualaba até o final do Congo, mas ele voltou para a Europa com uma suposição, com uma fisgada em relação a isso. Mas nessa que ele voltou para a Europa,
ele voltou inspirado, sabe? Ele voltou inspirado, porque ele viu as coisas, ele viu esses lugares no Lualaba, próximo do Congo, pai, não sei o quê. E ele disse que era um país inacreditavelmente rico e que um capitalista empreiteiro conseguiria muito facilmente fazer grandes lucros ao pequeno custo de criar bases para uma civilização europeia na região, sabe? Tipo, pô, vai custar pra caramba, mas vai fazer muito lucro, pai, e tal, não sei o que, é um lugar legal. E assim, ele disse também que ele suspeitava que esse rio que ele estava explorando, o Lualaba, que esse rio ele estava conectado ao rio Congo. E isso talvez seria importante, porque aí poderia trazer a bacia do Congo toda reunida para alguém conseguir explorar, alguma potência conseguir explorar e tal, não sei o que. Só que o Cameron, ele só tinha essa suspeita. Quem confirmaria essa suspeita, na real, seria um outro personagem que vai ser muito importante para essa história, que é um tal de Henry Morton Stanley. O Stanley, que também era um explorador, foi quem iria, né, cruzar o Lualaba até a Foz do Congo e definitivamente provar que os dois rios eles eram um só, um rio gigante, né? E ele passou por uns maus bocados lá entre os nativos, teve umas putarias loucas com os nativos do Congo, né, do rio que ele ia encontrando por aí. E o Stanley voltaria à Europa com o mesmo sentimento que Cameron sobre o Congo, sobre o interior da África, né, e pá. E vale ressaltar aqui uma coisa importante a esses comentários do Stanley e do Cameron, que é, eu fico aqui falando sobre o interior da África, não sei o que. Por que os caras estavam falando sobre o interior da África? Tipo, os caras não sabiam? É isso. Os caras não sabiam sobre o interior da África. Os europeus, eles até aquele momento não sabiam quase nada do interior do continente. Igual a como Frei Vicente Salvador disse sobre os portugueses no Brasil de 1600, os europeus, eles eram que nem caranguejos, arranhando a costa do continente africano, ou seja, eles só ficavam ali na costa, sabe? Eles não... até aquele momento do século XIX, não se tinha tido investidas muito grandes para o interior mesmo do continente, né? O interiorzão. Salve, galera do interior. Enfim, os caras, eles não sabiam direito, né? Eles só tinham, assim, as conquistas europeias em torno da África até aquele momento, até o século XIX, elas eram muitas vezes ou feitorias e fortes, né, por aí, como por exemplo o forte de Elmina, que fica onde hoje, se não me engano, em torno de Gana, se não me engano, em torno de Gana, onde hoje é Gana. E outras várias feitorias também, por exemplo, feitoria em Mombasa, que era dos portugueses também, que eles iriam perder e tal, mas eles tinham uma feitoria lá. Vários entrepostos, né? E às vezes se tinha conquistas de cidades com esforços coloniais, a conquista de algumas terras maiores, assim, como aconteceu na colônia do Cabo, que era dos Países Baixos, mas que depois virou da Grã-Bretanha. E os próprios portugueses também, né, em Angola e Moçambique, que eles também tiveram um avanço um pouco maior em relação à conquista de algumas terras, mas ainda assim, né, na costa. E, ou seja, o que eu estou dizendo aqui é que a exploração do interior, ela era muito limitada, né, ela quase nunca acontecia. E os motivos disso, né, os motivos dela quase nunca acontecer até aquele momento do século XIX, é porque antes do século XIX, sem os recursos bélicos, né, mais poderosos assim, para combater os nativos, tanto na forma de pessoas, né, os nativos mesmo, as pessoas ali, quanto as doenças nativas, né, como malária e coisas desse tipo. As investidas no interior pelos europeus eram muito limitadas, sabe? Aquela, você olha assim e você fala, pô, essa pessoa é muito limitada, cara. Os europeus eram essa pessoa. Eles não conseguiam fazer isso porque, pô, os caras não tinham meios para fazer isso, sabe? Eu vou dar um exemplo que em 1482
um tal de Diogo Cão, ele descobriu o Rio Congo. Só que, justamente como eu disse, ele não conseguiu avançar, porque além dele avançar mais para o interior, porque tipo, além deles não terem os meios de se protegerem contra os nativos, no sentido de que, tudo bem, final do século XV, século XVI, estavam começando a ter armas de fogo e tal, não sei o que, mas não era nada muito do outro mundo, ou seja, eles estavam pau a pau com os africanos, né? E assim, a tecnologia naval também, né? Outros tipos de tecnologia de medicina. Por exemplo, pô, medicina do século XV, pô, cara, é meio foda, né? Não vai rolar. E tecnologia naval, porque esse Diogo Cão, ele justamente conseguiu avançar um pouco até o Congo, mas para quem não sabe, o Congo, ele tem... chega um ponto do Congo ali, da Foz ali, que está presente ali nas cataratas, não só na Foz, em outros lugares também. O mesmo acontece com o Rio Nilo, tem as cataratas do Rio Nilo também famosas. Então assim, mas no caso do Congo, no caso desse Diogo Cão, ele não conseguiu, né, subir as cataratas, o cara ficou lá e ficou, pô, velho, aí dá meia volta aí, velho, não vai rolar, não vai rolar, velho, vamos ter que sair. Aí eles saíram, deixaram uma pedra lá, uma inscrição que tem, eu não sei se tem até hoje, mas suspeito que tem até hoje. Mas é uma inscrição que descobriram só no século XX, a inscrição que esse Diogo Cão deixou lá com o nome dele, com outros nomes e pai, não sei o que. Uma inscrição em português, é bem legal. E algumas situações muito parecidas aconteceram também em outros rios no continente, que os europeus, mais especificamente os portugueses, porque os portugueses foram quem iniciou essas explorações, né? Como por exemplo o Rio Senegal e o Rio Gâmbia, que também acabavam em algumas cataratas, algumas coisas assim que não dava para passar direito. E é assim, os europeus não conseguiam, não dava. Interessante também até que nem seriam os europeus que iriam explorar primeiro o continente da África, né? Seriam os vassalos otomanos no Egito. Só que isso é uma história que futuro, uma história diferente, uma história bem legal. Tá, mas assim, tô falando aqui que fica muito evidente assim que a África como lugar ainda era muito misterioso para os europeus. Era um lugar muito misterioso, cheio de coisas sobrenaturais, até o século XIX. Não é à toa que era conhecido como The Dark Continent, ou o continente obscuro, continente escuro, porque né, existe um breu de conhecimento aí, né? Só que, justamente com o advento de novas tecnologias, como barcos a vapor, armas mais potentes, né, como metralhadoras, rifles, algumas questões de químicas, né, de você fazer bombas, né. No final do século XIX começou também a surgir essa questão de, por exemplo, dinamite, né, que o Nobel tem inventado dinamite e tal. Várias coisas começaram a surgir que começaram a tornar a vida dos europeus muito mais fácil. Também tinha a questão dos avanços na medicina, né, e pá. Então, assim, meados do século XIX para o final do século XIX era uma oportunidade de ouro para a exploração africana. Então, por isso que vários exploradores eles foram para lá e foram descobrindo várias coisas. Pá. Por isso que a gente tem esses caras aí, esses personagens que são o Livingstone, o Cameron, o Stanley, vários outros exploradores também vão se juntar a esse roster, né? Essa galera toda aí de personagens aí da nossa historinha. Agora, somado a essa intriga, né, contra o continente, essas expedições, todas as coisas no século XIX, elas atiçaram o apetite do rei, um certo rei da Bélgica, Leopoldo II, um dos personagens principais que finalmente aparece aqui.